da série Respondendo Perguntas. Com o seu conhecimento e a sua experiência, qual evolução ainda falta para a Lei Geral de Proteção de Dados e para a proteção de dados no Brasil? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, porque todos os dias neste canal tem um vídeo inédito falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias, às 11h15 da manhã, você tem um conteúdo inédito. Então, se inscreve aqui no canal. Bom, na minha experiência, no meu conhecimento, qual evolução ainda falta para a Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, não é uma evolução, são várias evoluções. Primeiro, a gente tem que contextualizar como que a Lei Geral de Proteção de Dados nasceu no Brasil. A lei europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a lei que vale só lá na Europa, aqui no Brasil não vale, ela tem, dentre as suas diretrizes e exigências, que para que um país possa fazer comércio com a área de comércio europeia, obrigatoriamente esse país deveria ter lei que protege os dados pessoais ou uma legislação de proteção de dados pessoais. Por causa disso, quando esta lei entrou em vigor, rapidinho o legislador brasileiro teve que desengavetar um projeto que já estava lá há algum tempo, porque era urgente. Se não imagina, o Brasil ele é um grande exportador de proteína, né, de carne, tanto frango, quanto porco, quanto frango, suíno e bovino, né, agora faltou aqui a palavra, como também a parte de grãos. Então, soja, é um grande exportador de soja, de milho, de trigo e, além disso, também de matérias-primas, como a parte mineral. Tanto que um dos principais indústrias do Brasil é a indústria de mineração. Então, olha quanta coisa a gente exporta, e para quem não sabe o que é exportação, é quando a gente manda para fora do Brasil esses produtos, essas commodities, como são chamadas no mercado de ações, essas commodities para que elas pudessem ser enviadas para fora, e a Europa é um grande mercado de consumidor dos nossos produtos, nós precisaríamos elaborar e aprovar e ter em vigência uma lei de proteção de dados. Portanto, o legislador saiu correndo e fez muito rápido, o que é bem atípico no nosso Congresso Nacional, que geralmente as legislações demoram demais para serem aprovadas, mas foi aprovada muito rápido pela necessidade de manter o comércio com a área de comércio europeia. Muito bem, contextualizado historicamente o momento que nós estávamos lá em 2018, foi promulgada dia 14 de agosto de 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, com 65 artigos. Só que como foi muito rápido, eles não tiveram tempo de se aprofundar nos estudos. Desses 65 artigos, 23 ainda dependiam de regulamentação pela autoridade nacional, que naquele momento sequer existia. Houve um momento de vacância da lei, ou seja, a lei foi promulgada, mas não estava vigente. Foi dado um prazo de 24 meses para que a lei entrasse em vigor. Só que nesse meio desse caminho, houve a pandemia. E aí houve uma medida provisória que suspendeu a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto que em vez de ter 24 meses de vacância de período entre ser promulgada e estar valendo, foram 25 meses, porque apenas de 18 de setembro de 2020 que entrou em vigor oficialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, com um detalhe: ainda não poderia haver multas. Então havia uma parte da Lei Geral de Proteção de Dados que ainda não estava valendo. Olha quanta confusão. Mas enfim, neste momento, em 2020, quando a lei entrou em vigor, a autoridade nacional, que dentre as competências está fiscalizar a lei e também regulamentar, entre outras competências, ela nem existia.
Ela existia numa lei, mas ela não existia efetivamente. Não existia um escritório e nem recursos humanos que compusessem este órgão tão importante, né? E aí o que aconteceu? Apenas em novembro de 2020 que efetivamente os diretores da Autoridade Nacional foram sabatinados no Congresso Nacional e aí realmente ela começou a ser construída literalmente do zero. Então, todo esse contexto histórico é muito importante para vocês entenderem qual é a evolução. Algumas coisas já evoluíram. Então, são 23 artigos que dependem de regulamentação, que é o próximo nível da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a evolução que nós esperamos. Desses 23 artigos, apenas 3 foram regulamentados. Então, nós temos agora a regulamentação de como são feitos os processos administrativos fiscalizatórios, nós temos a flexibilização de cumprimento da LGPD para pequenas e médias empresas. Detalhe, ninguém foi isento de cumprir, mas para as pequenas e médias existem facilitadores, ou documentos que são mais simples do que para as empresas maiores. Mas existe uma série de requisitos que a maioria das empresas não consegue se encaixar. Então, parte do princípio que todas as empresas, sem exceção, precisam se adequar. E algumas, pouquíssimas, entram na flexibilização. Então, tem prazos maiores, tem documentos simplificados. É basicamente isso. Mas ninguém, absolutamente nenhuma empresa, nem de direito público, nem de direito privado, e nem os profissionais autônomos e liberais foram dispensados ou isentos de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa isso bem setado na tua cabeça. Então, a próxima grande... e tem mais uma, é a dosimetria da pena. O que é a dosimetria? Dentro do artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, existem penas, sanções que serão aplicadas às empresas que violarem exclusivamente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados em processos administrativos fiscalizatórios, que é da resolução número 1. Mas ali na resolução número 4, há a dosimetria. Qual é a dose? Como que eu vou fazer? Vou aplicar na dose máxima, eu vou aplicar na dose mínima, tem agravante, tem atenuante, isso a lei não dizia. Então, na resolução número 4, a NPD estabeleceu esses parâmetros de dosimetria, da dose da sanção que vai ser aplicada às empresas que estão violando a Lei Geral de Proteção de Dados. E as outras regulamentações? Estão em fase ainda de projeto, então não existe a regulamentação dos outros 20 artigos. Então a próxima evolução da LGPD é terminar a regulamentação dos outros 20 artigos, mas não para por aí. A Lei Geral de Proteção de Dados tem algumas falhas e tem alguns erros. Como assim falhas? Falhas são esquecimentos, gaps, não tem nada sobre isso na lei. Um exemplo: proteção de dados de pessoas que já faleceram, que são extremamente tratados, inclusive em inventários, às vezes por anos são tratados esses dados, e a Lei Geral de Proteção de Dados silenciou, não falou nada sobre o dado de pessoas mortas. Então esse é uma falha, um gap da Lei Geral de Proteção de Dados, que uma das evoluções que eu espero é que em algum momento haja um projeto de lei para incluir também esses dados, porque existe muito tratamento de dados de pessoas depois que elas falecem. E além disso, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, há muitos artigos conflitantes entre si, com erro conceitual e até com erro de referência. Ele se refere a um artigo que, quando você vai no artigo, não está escrito nada daquilo que foi falado, ou seja, foi aprovado tão a toque de caixa que nenhuma revisão do texto foi feito. Existem artigos conflitantes entre si, onde o de cima fala uma coisa, o de baixo fala outra. Então são vários erros da LGPD que ela precisa ser corrigido. Então, quais são os pontos de evolução na minha percepção, no meu conhecimento, na minha experiência? Terminar o processo de regulamentação dos 20 artigos que faltam, consertar a LGPD, né? Corrigir a LGPD nesses pontos de falha e também de erros, e aí nós teremos uma legislação mais robusta e que realmente proteja todos os dados pessoais
dos titulares. E quem são os titulares? Nós. Hashtag somos todos titulares. De acordo com o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas naturais são asseguradas a titularidade de seus próprios dados pessoais. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, antes de ir embora, aperta o like e também compartilha com mais alguém que precisa saber de toda essa evolução que a LGPD ainda precisa passar. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.